Boa noite a todos do Focalize, todos os investidores, todo mundo que nos assiste. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da nossa comunidade. Vocês estão ouvindo bem? Por favor, só me deem o retorno pelo chat, se todos me escutam bem. Vamos ver se alguém tem algum problema com o áudio. Bom, pelo jeito estão ouvindo bem. Quem por acaso não estiver ouvindo bem, por favor, comente ali no chat que a gente dá um jeito nisso. Então, como já foi anunciado, a nossa palestra de hoje se chama Fortuna, comece a sua já. Vamos ver, aqui temos um comentário. Sem aqui, ok, som está ok. Então, a Fortuna, comece já a sua, onde a gente vai estar olhando, na verdade, saber como investem os homens mais ricos do mundo e quais são os passos que eles utilizaram que permitem que a gente siga os mesmos. Caso alguém tenha alguma pergunta, tenha algum comentário, por favor, utilize o chat que a gente prontamente vai estar atendendo. Então, quais são os objetivos básicos dessa nossa palestra? Conhecer o segredo do sucesso, né, das maiores fortunas que foram formadas a partir do mercado financeiro. Analisar qual foi o marco divisor para essas pessoas alcançarem o seu sucesso. Então, o que aconteceu antes e depois dessa fortuna. Entender como a gente pode aplicar a mesma metodologia que essas pessoas utilizaram no sucesso de suas fortunas para as nossas aplicações, né, para o nosso sucesso financeiro. E conhecer a importância dos juros compostos aplicados a longo prazo, que a gente pode ver que eles são muito favoráveis a nós, eles nos ajudam muito na multiplicação do nosso dinheiro. Então, quem são os homens mais ricos do mundo, né? São pessoas muito conhecidas, não só por quem é investidor, mas nós temos aqui o primeiro, Warren Buffett, que ele é dono, por exemplo, de empresas como Coca-Cola, como Disney, Gillette, M&M's, American Express e outras mais. Ele, como já sabemos, é um dos homens mais ricos do mundo. Tem a sua fortuna avaliada em torno de 50 bilhões de dólares. E o patrimônio dele foi construído no mercado de ações. Então é um case que o próprio nome já diz quem ele é, mas esses dados já nos põem um pouco mais de credibilidade e até respeito com esse investidor. Outra pessoa que também fez uma fortuna considerável é Carlos Slim, que é dono, entre outras empresas, da Claro, da Embratel, da Telmex. Ele atualmente é considerado o homem mais rico do mundo. Tem uma fortuna estimada em torno de 74 bilhões de dólares. E o patrimônio dele foi construído no mercado de telecomunicações. Nós temos ainda mais um exemplo de Bill Gates, outra pessoa muito conhecida que fez a sua fortuna, né, com Microsoft, com Windows, enfim, com essa corporação toda. Tem a fortuna dele avaliada em torno de 56 bilhões de dólares. Patrimônio construído no mercado de tecnologia. E essas pessoas têm o que em comum? A primeira coisa que vem à cabeça é que eles não ficam lamentando as suas vidas. Eles não são chorões, como a gente chama, não põem a culpa em outros pelas suas derrotas, e sim, eles sempre estão olhando para frente, sempre pensando em como as coisas se resolvem, sempre procurando soluções ao invés de ficarem se lamentando. Não reclamam que a vida é dura. Eles têm sim a atitude. Eles mudam essa atitude quando necessário. Eu costumo dizer que com eles não tem tempo ruim. Eles sempre dão um jeito de resolver ao invés de ficar se lamentando. Tomam suas decisões sempre baseadas em conhecimento e estudo. Então eles fizeram essa fortuna deles. Não foi na sorte, não foi a herança, não ganharam de ninguém, mas sim tomando decisões baseadas em muito conhecimento e muito estudo. E eles não se deixam levar por palpites ou pela mídia.
eles mesmos criam o seu futuro. É para ver que eles são ícones nos mercados em que atuam, e então eles não são suscetíveis a qualquer notícia impactante, não, eles fazem o seu futuro. De novo, eles são pessoas que criam o seu futuro e, obviamente, impactam nas nossas vidas. Mas o que eles têm em comum? O que essas três figuras que a gente mostrou ali têm em comum? Apesar de terem feito fortuna em mercados diferentes, eles sempre tiveram atitude, sempre foram de arriscar, foram empreendedores, extremamente disciplinados. Isso é muito importante no mercado, não só financeiro, mas investimentos em si, disciplina. São muito bem assessorados, ou seja, eles não são os donos da verdade, eles não conhecem tudo, mas eles conhecem quem conhece. Então, os melhores assessores do mundo em seus mercados estão trabalhando com pessoas de sucesso como eles. Eles diversificaram seus negócios, ou seja, não colocaram todos os ovos numa cesta, souberam recuar quando foi necessário. Isso quer dizer que as empresas deles, os investimentos deles nem sempre dão certo, nem sempre são as mil maravilhas. Então eles têm a atitude e a disciplina de saber quando devem recuar e quando devem avançar. E eles utilizaram as crises como oportunidade. Nada melhor do que uma crise para a gente manter a cabeça fria, os pés no chão, recuar se for necessário e tirar proveito de uma crise, que não vai ser a última que a gente passa, e cada uma delas a gente tira mais proveito. Então, eles arriscaram em busca do quê? Em busca de resultados. Resultado nada mais é do que lucro. Então, a gente vai ver qual é o conceito, por exemplo, de lucro. É o que a gente recebe por correr um determinado risco. Então, quem tem seu dinheiro na caderneta de poupança está sendo remunerado, está recebendo de volta a rentabilidade proporcional ao risco que está correndo. Aí quem já aplica no mercado de ações, por exemplo, recebe um retorno baseado no risco que está correndo. E os riscos assumidos, ou seja, para a gente assumir risco, a gente não deve colocar todo o nosso capital em risco. É um aprendizado que a gente tem com essas três figuras que foram mostradas antes. Ou seja, eles arriscam sim, mas eles têm disciplina, eles têm conhecimento, eles têm estudo, e eles sabem muito bem que não podem colocar todo o seu capital em risco. Sempre deve haver um porto seguro, caso a gente tenha que recuar, tenha que mudar a nossa estratégia, tenha que fazer alguma mudança, a gente tem que ter sempre para onde correr. E o risco pode ser minimizado. Tem práticas, tem estratégias baseadas em proteção de capital, tem uma série de ferramentas que a gente pode estar utilizando, que são as mesmas que esses investidores utilizam, que nos ajudam a proteger o nosso capital. Então não é nada sensato correr riscos descabidos, porque a gente pode ter sucesso, como também de uma hora para outra pode não ter mais esse sucesso e ver o nosso capital indo embora. A gente pode ver um caso bem interessante. Quando a gente fala de risco, parece que esses riscos demasiados, só quem corre são pessoas físicas, são pequenos investidores, mas não é verdade. Existem muitos e muitos casos de empresas, de grandes empresas, que se perdem nas suas estratégias, deixam-se tomar pela ganância, enfim, ou pelo sucesso anterior, e passam a arriscar demais, colocar muito capital em risco, e a Aracruz foi um caso desse, como a gente vai ver aqui nesse gráfico. A Aracruz fez um hedge de 100% da sua produção, passou por 3 anos ganhando com a queda do dólar, ou seja, fizeram a primeira vez, gostaram, aumentaram sua exposição ao risco, foram aumentando. Durante 3 anos, o que passa a ser um período curto na existência de uma empresa, deu certo, e eles, alavancados, conseguiram quebrar quando houve uma mudança no mercado. Então, eles
tiveram um posicionamento de mercado ficaram tão expostos ao risco que quando o mercado deu uma virada, eles não tinham nem mais como sair dessa situação e deu no que deu. A gente viu que Aracruz simplesmente quebrou, né? Foi o efeito da sua alavancagem demasiada. Então, se aconteceu com uma empresa desse porte, pode acontecer com qualquer um de nós. Aí entra muito disciplina, né? Quando a gente fala em disciplina, tem muita gente que estuda muito, tem bastante conhecimento, segue informações precisas de mercado, chega no momento em que a disciplina falta. Quando falta a disciplina, a gente está com sérios problemas, porque sem disciplina nós não conseguimos fazer fortuna. Então, a disciplina é, sem dúvida, uma das maiores virtudes de uma pessoa de sucesso. Pode ver, o Bill Gates nunca colocou em risco toda a existência da Microsoft, assim como Warren Buffett não colocou em risco em nenhum momento, em risco total, o fundo de investimento que ele gere. Então, essas pessoas têm como virtude a disciplina. Nós não mudamos estratégia de longo prazo e não nos deixamos levar por notícias ou palpites ao longo do plano. Quando a gente traça uma estratégia de longo prazo, a gente está baseado em crenças, a gente está baseado em informações, está baseado em conhecimento. Quando é necessária uma troca de estratégia, a gente pode trocar alguma estratégia, mas nunca esquecendo o objetivo principal. Então, para se manter dentro desse nosso objetivo, que é de longo prazo, a gente conta muito com disciplina. Sem disciplina, com muita informação que tem hoje, com muitas mudanças de mercado, com muitas galinhas dos ovos de ouro aparecendo a cada momento, é complicado a gente manter uma estratégia sem que tenhamos uma disciplina. É só pegar essa frase que é interessante, imaginar se o Bill Gates fosse um idealista e criasse um sistema perfeito, ao invés de ter criado um sistema amigável como o Windows. Certamente nós não teríamos essa participação de mercado como o Windows tem hoje, e certamente não teria a Microsoft desse tamanho, muito menos o Bill Gates como uma das pessoas mais ricas do mundo. E Warren Buffett, até hoje, ele até hoje analisa da mesma maneira as empresas que possuem no fundo de investimento. Então, ele é um caso bem interessante de disciplina que, da mesma forma que ele começou o seu fundo de investimentos, ele mantém a mesma maneira, a mesma estratégia, o mesmo método para todas as empresas que ele está avaliando comprar, avaliando vender, enfim. Essa disciplina é bastante interessante. Esse exemplo é bastante interessante, porque se ele faz isso ao longo de sua vida e sempre conseguiu rentabilidades acima do mercado, me parece que é um exemplo bem interessante a ser seguido. Então, deixa eu fazer uma mudança aqui no nosso slide. Fazer uma transição aqui. Só para a gente ver, queria primeiro aparecer para vocês não tinham me visto ainda aqui. Como é que está para todos o som, a imagem, a velocidade das transparências, está tudo ok? Por favor, me deem as suas respostas pelo chat. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. A gente está aqui à disposição para fazer uma conversa. Na verdade, isso é um bate-papo, né? Não precisa ter um caráter de palestra. Então, fiquem à vontade, que é para isso que a gente está aqui, para trocar informações. Então, espero que vocês façam seus comentários ali, a gente vai continuando. Assim que aparecer alguma informação, a gente
pode estar trocando o nosso conteúdo, enfim, pode estar fazendo uma brecha para a gente trocar algumas ideias. Então, continuando, nós temos um exemplo de disciplina que seria a venda de ações. O Borges está falando que está ok, o som foge de vez em quando. Talvez eu tenha me afastado um pouco do microfone. Vou colocar ele mais perto aqui, vamos ver se melhora um pouco, Borges. Temos aqui Moscone Júnior, está falando que tem umas pequenas travadas. Ok, isso pode acontecer dependendo da conexão. Se mais gente tiver algum problema, a gente pode estar vendo direitinho o que pode estar acontecendo. Mas vamos lá. Então, um exemplo de disciplina é venda das ações no grau de investimento do Brasil. O que a gente ouviu muito quando o Brasil conseguiu o Investment Grade é que muitas pessoas acharam, bom, agora então o mercado só vai subir, não tem mais por que ter uma preocupação com risco, pessoas começaram a arriscar demasiadamente, que bom que não foram todos, mas quem conseguiu manter disciplina, quem conseguiu ficar dentro da sua estratégia, aí então conseguiu se livrar, né, dessa falta de disciplina que a gente pode ver agora no caso de Petrobras, onde nós tivemos, ali mostra o gráfico lá de 2005 até 2008, né, nós tivemos ali Petrobras então cotada a R$ 11,20, chegando a R$ 51,30 e caindo a 15,75. Por que isso? A crise de 2008, obviamente, mas chegou o grau de investimento, muitas pessoas mudaram a opinião, perderam o foco, perderam a sua estratégia, acabaram se baseando numa informação que não se confirmou como os boatos estavam se confirmando, não prestaram atenção à sua estratégia, não venderam seus papéis, e o resultado, nesse que a gente está mostrando aqui, é uma queda de 65% num dos maiores papéis, que é Petrobras. Então isso é interessante, como todos falando sobre um boato, todos acreditando que aquele boato era concreto, acabou não acontecendo, e uma queda bastante violenta num papel com bastante segurança. Ressalta de novo, né, a necessidade de disciplina. Então, para a gente entrar um pouco mais nessa questão de investimento, disciplina, a gente usa uma das estratégias, que é diversificação. Para que a gente não coloque todos os ovos numa cesta, como a gente costuma dizer, a gente diversifica em alguns papéis. A quantidade de papéis depende muito do perfil de cada investidor, da quantidade de capital, enfim, de uma série de fatores. Não é nada prudente a gente dizer um número por exemplo, de papéis que cada um tem que ter. Mas faz parte de todo o negócio sólido, né? O Warren Buffett, por exemplo, ele é sócio de mais de 20 empresas. O Slim tem mais de 45 negócios. O Bill Gates trabalha 50% do seu tempo em corporações. Ou seja, eles não vivem somente dos seus, de um negócio ou dos seus negócios. Mesmo com essa fortuna toda que eles têm, mesmo com o tamanho do negócio que eles têm, eles ainda continuam diversificando. Então, para a gente é um aprendizado que nós temos que, o mínimo a fazer é seguir esse exemplo deles. Por que isso? Como eu comentei antes, se houvesse só uma regra de investimento, que seria não pôr todos os ovos na mesma cesta, a gente pega esse caso como o conceito mais importante para quem quer investir o seu dinheiro, porque ele diminui consideravelmente, diminui sensivelmente o risco de perdas. Essas pessoas, quando a gente viu o Buffett, o Slim, o Gates, eles nem sempre são os maiores vencedores do mercado.
mas eles são os menores perdedores. Eles trabalham muito essa questão do risco, a questão da perda, e eles fazem uma proteção muito interessante ao seu capital, porque eles sabem que tão difícil quanto ganhar é manter a sua fortuna. Então é muito, muito importante todos estarem com isso sempre na cabeça. Não adianta correr risco demasiado, tem que se trabalhar com ganhar dinheiro e proteger com o que nós já ganhamos. Vamos lá então, continuando aqui. Quando a gente diversifica, a gente até pode dizer, uma frase até um pouco forte, mas pode afirmar que nós podemos errar. Nem sempre a gente consegue acertar em tudo. Quem fala que acerta em tudo pode ter certeza que está mentindo. Não é verdade isso, não existe essa verdade no mercado. Nós olhando para os três de novo, né, o Buffett, o Slim e o Gates, eles já erraram, eles já tiveram seus momentos ruins, mas como eles sempre protegeram o seu capital, como sempre diversificaram, o erro deles custa menos. Custa alguma coisa sim, mas custa menos. Então tem aqui a evolução de valor de carteira, de papéis, como o Gerdau, por exemplo, que em 95 valia 10 centavos, em 2010 passou a valer R$ 27,35. Nós temos, descendo um pouco na tabela, casos que não são tão bons assim, como o caso da Varig, que valia R$ 2,39 e no final de 2010 estava valendo 95 centavos. Ou seja, em 15 anos, quem investiu somente em Varig, que era uma empresa muito forte, líder de mercado, uma empresa que ninguém questionava a sua saúde financeira, a sua sobrevivência, quem fez o investimento somente em Varig, hoje, depois de 15 anos, tem 60% a menos do seu capital. Então, é bastante complexo a gente trabalhar somente com um papel ou com poucos papéis. Cada um tem que achar o seu momento certo, a sua forma de fazer uma diversificação. Então, vamos ver, tinha uma pergunta ali, o Vebelo já respondeu, ok. Vamos ver agora por que essas pessoas que a gente falou, por que viram na Bolsa de Valores uma alternativa interessante para os seus negócios. Primeiro que eles usaram o mercado de capitais para expandir em 10 vezes seu negócio. Foi um divisor de águas, né, entre ser mais uma empresa e um império. Sem dúvida, o sucesso desses empresários, ele começou... Na verdade, eles sempre tiveram no seu sangue, no seu perfil, o sucesso como destino, ou como uma meta na vida deles. Mas, quando eles entraram na Bolsa, eles conseguiram dar uma alavancada nos seus negócios. Eles conseguiram transformar os seus negócios em negócios muito maiores, saíram de uma situação de concorrência de igual para igual com outras empresas e passaram a ter uma visão diferenciada, um perfil diferenciado. Por que isso? Porque eles levantaram quantias enormes de recursos para a expansão dos seus negócios, isso a custo zero, né? É bastante interessante, mesmo empresas do porte que eles já estavam quando foram para a Bolsa de Valores, sempre preocupados com custos, sempre preocupados com custo zero, por exemplo. Levaram o nome da empresa a outro patamar, eu comentei há pouco, uma empresa cotada em Bolsa de Valores, ela gera muito mais credibilidade no mercado, até porque para ela chegar a esse ponto não é qualquer empresa. Valorizaram o seu patrimônio, em média, 4 vezes. Cresceram em escala geométrica após o IPO, ou seja, entraram no mercado onde tem muita gente colocando o seu dinheiro nas empresas para que essas empresas possam gerar lucros. E vamos dar uma olhada em que empresas que usaram a Bolsa aqui no Brasil. Nós tivemos agora nos últimos anos um crescimento no número de IPOs. E
Olhando em giro financeiro, por exemplo, Santander levantou 14 bilhões de dólares, Cielo, de reais, desculpa, Cielo 8,39, OGX 6,7, e assim vai indo. A gente encontra ali uma lista de 12 empresas que levantaram um belo de um giro financeiro, tiveram um belo de um giro financeiro, abrindo suas ações em bolsa aqui no Brasil. E temos aqui o caso mais famoso, né? Não poderia deixar de falar do Eike Batista, que ele levantou muito dinheiro em bolsa com as empresas do grupo, com a OGX, LLX, MMX, OSX, MPX, EBX, REX, MDX e outros negócios pequenos que ele tem, que não foram para a bolsa. Então ele conseguiu fazer com que a fortuna dele passasse de 3 para 30 bilhões de dólares e, através dessa abertura de capital das suas empresas, ele passou a ser o 8º homem mais rico do mundo. Eu acho que um belo exemplo, né? As empresas, obviamente que já não eram qualquer empresa, mas entrando na bolsa, abrindo capital, ele conseguiu fazer com que esses projetos tivessem o investimento necessário para que eles possam dar andamento, para que a empresa dele possa dar andamento em todos os seus projetos. E trazendo então para a nossa realidade, o que é preciso fazer para a gente então seguir esses bons exemplos que nós vimos dessas 4 pessoas, né? Não só dos 3 primeiros, mas também agora do Eike Batista. Então, a gente tem que sempre lembrar que está cada vez mais difícil de inventar a roda. Não é tão fácil, a concorrência está maior, as opções de mercado estão maior, as opções estão mais complexas, então não é tão fácil como, por exemplo, era um tempo atrás. Então a questão toda é montar o meu negócio ou ser sócio de um negócio consolidado. Eu sempre costumo dizer que quando me perguntam qual é o negócio da hora, qual é o investimento que a gente está olhando, eu sempre pergunto assim, eu respondo com uma pergunta: onde é melhor colocar o meu dinheiro, no meu bolso ou no bolso do Jorge Gerdau, por exemplo? Então nós temos que sempre avaliar, montar o nosso negócio ou ser sócio de um negócio já consolidado. É interessante, porque os riscos são demasiados no montar o nosso negócio, apenas usando como um exemplo, e nós temos grandes opções ou grandes chances de investir em empresas consolidadas, em empresas com renome e empresas que têm maiores chances de nos dar um bom retorno para o nosso capital. Bom, aqui tem um exemplo, né, das moças fazendo os seus produtos ali, eu não consigo identificar quais são, mas produtos de limpeza, enfim. Enquanto nós temos ao lado uma foto ali de produtos da Natura, né, que é uma empresa que já tem seu renome, já tem uma grande abrangência de mercado, uma grande participação de mercado, e a gente vai, na verdade, vai estar vendendo os mesmos produtos que essas moças estão fazendo ali com bastante dificuldade. E a gente não pode esquecer que nós podemos ser sócios de qualquer uma das empresas da Bolsa com baixo capital. Existe uma inverdade no mercado que aos poucos vem caindo, mas muita gente ainda pensa que para entrar na Bolsa de Valores nós já temos que ser bilionários. Isso não é verdade. Nós temos hoje possibilidade de estar entrando na Bolsa de Valores com R$100, por exemplo, através de fundos de investimento, né? Podemos estar comprando diretamente ações através do home broker com valores pequenos também. Então, basta querer ir para a Bolsa que as opções estão disponíveis. Não é desculpa de não tenho dinheiro, preciso fazer uma fortuna para depois aplicar. Não é verdade. A Bolsa pode ser, e na verdade uma grande ferramenta, um grande auxílio para que a gente possa realizar o nosso sonho financeiro. Então nós temos outros investimentos e seus riscos que muitas vezes não são de conhecimento de todos, mas quando a gente tem um negócio próprio, que foi o exemplo que eu usei agora há pouco, nós temos
Pegando um exemplo, né, que é bastante comum, montar uma padaria com o cunhado, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, enfim, com alguém próximo, né? Nós normalmente temos uma administração ineficiente, nós temos uma concorrência bastante grande, nós temos impostos, nós temos leis. Muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente não conhece todas as leis, não conhece todos os impostos. Nós estamos assessorados por pessoas de baixo custo, que é o que um negócio novo pode pagar, e essas empresas não nos dão, na verdade, o assessoramento que nós precisamos. Já vi muitos casos de gente que trabalhou muito, colocou todo o seu dinheiro num negócio próprio e acabou perdendo tudo e mais um pouco ainda, ou seja, perdeu todo o capital, perdeu o investimento e ficou devendo dinheiro por simples erros de cálculo de impostos, por desobediência de leis e não por má índole, mas sim por desconhecimento, por estar mal assessorados. E uma outra questão que a gente vê, ainda tem bastante gente que utiliza imóveis como gerador de renda. Não quer dizer que seja um mercado ruim, mas ele também tem os seus riscos, né? Que é, por exemplo, um baixo retorno com aluguel. Hoje a gente vê, né, aluguéis aí pagando, na verdade, 0,3%, 0,4%, 0,5% do valor total do imóvel. E comparando com poupança, por exemplo, só aquele capital investido na poupança já daria esse rendimento. A inadimplência de inquilino, despesas com manutenção, com reforma, afinal de contas o imóvel vai ficando velho. Então tem que se ter muito cuidado quando a gente está falando de imóvel, o mercado de imóveis é um mercado sem riscos, né? Não é bem assim que funciona. Existem muitos negócios na Bolsa de Valores que nos trazem menos risco do que a gente está investindo no mercado de imóveis. Sem contar que eles têm baixa liquidez, né? Quando eu precisar do dinheiro, eu preciso me desfazer do imóvel, posso estar esperando uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem imóveis que estão à venda há 5 anos e ainda os negócios não apareceram. E, obviamente, que o valor já foi caindo, né? O proprietário vai reduzindo o valor, reduzindo, e assim mesmo ninguém compra. Então, tem que se abrir o olho. A conclusão que a gente tira é que todo investimento tem o seu risco. Alguns falam, então eu vou deixar meu dinheiro na poupança. Ok, poupança não é investimento, né? Poupança, como o nome já diz, é somente uma poupança. Então, quem vai entrar em algum negócio vai entrar com risco. Quem vai entrar no seu negócio próprio lida com uma série de fatores, em imóveis para alugar uma série de fatores. E quem entra no mercado de ações também corre seus riscos, porém ele é um mercado regulamentado, ele é um mercado com regras específicas, ele é um mercado bastante seguro para quem está entrando com disciplina e com a estratégia correta. Então, a gente falando agora um pouco sobre a lógica comportamental do mercado, né, de bolsa de valores, é muito simples quando a gente pensa sobre ele. Por que o preço das ações sobe, que é o que muitos querem? Porque tem mais gente querendo comprar, ou seja, demanda, né? Mais gente querendo comprar, o preço sobe. Por que o preço cai? Porque tem mais gente querendo vender. Então é a lei da oferta e da demanda. Então eu estava falando agora e acabei de me lembrar que quando eu falei da poupança, existe ainda a questão do risco acima de 70 mil. Né? O Momberger está aqui do meu lado, estava comentando que não é um investimento garantido. Né? Então, assim mesmo, não sendo investimento, tem os seus riscos. Então, resumindo, quem achou que ia encontrar algum negócio sem risco, sinto informá-los, mas não tem. Não existe nenhum lugar. Até ir no restaurante novo, levando a namorada nova, a gente corre o risco de dar a comida estar ruim. Então, não tem muito o que fazer. Né? Voltando aqui a essa questão, é muito simples o mercado da Bolsa de Valores. Sobe porque tem mais gente querendo comprar e cai porque tem mais gente querendo vender. Simples assim. É muito simples, né? Até parece que a nossa vida é um mar de rosas,
Mas, em alguns momentos, as pessoas esquecem disso. Quantos casos aparecem para a gente aqui de gente apavorada que comprou na alta e vendeu na baixa? Então, é simples. Quando a gente fala que é a lei da demanda e da oferta, sim, se torna simples, mas na dinâmica do mercado, no dia a dia, muita gente esquece dessas duas regrinhas básicas. Então tem que ter muito cuidado, aquilo que eu falei lá no início. A disciplina é tudo, estratégia também. Tem que ter esses dois. Aí entramos na questão de, por exemplo, quem opera por notícia. E quem opera por notícia está a um passo de ter uma notícia muito ruim. Né? Por quê? Li que a Petrobras, por exemplo, vai anunciar um lucro recorde. Aí eu vou lá, compro a ação e a ação cai. Me deram uma dica quente que a Embraer vai anunciar prejuízo. Aí eu vendi as minhas ações da Embraer e elas subiram. Qual é o resultado disso? Comprei na alta e vendi na baixa. Quando a gente fala de as ações sobem porque tem mais gente querendo comprar e desce porque tem mais gente querendo vender, é muito simples isso. Agora, quando as pessoas abrem o jornal e leem que a Petrobras vai anunciar lucro, que a Embraer vai anunciar prejuízo e tomam decisões em cima dessas notícias, o resultado é a compra invertida, ou seja, compra na alta e vende na baixa. Então não adianta eu achar alguma coisa, eu, Alexandre, achar alguma coisa. Não adianta isso. O que importa é o que a maioria acha, né? Porque é a maioria que vai dar as regras de oferta e demanda. Então, no curto prazo, o mercado, normalmente, ele não tem lógica se operado por notícia. Tem que se ter muito cuidado, tem que se ter muita disciplina para a gente não ir atrás dessas notícias que muitas vezes acontece. Um grande amigo conhece muito do mercado e ele está dando uma dica quente, ele está dizendo que tal situação vai acontecer. Aí eu pergunto, se ele está dizendo isso, será que é verdade? Por que ele está dizendo? Ele está rico, ele está milionário, ele fez dinheiro... Né, tem alguma coisa que não bate ali, então a gente tem que ter muito cuidado para operar por notícias ou por algumas indicações que a gente não tenha a fonte garantida. Então, concluindo, não operar por notícias. E lembre-se que em todos os chats a gente comenta, todos os nossos profissionais têm essa tarefa de lembrá-los sempre. Cuidem muito com a fonte das informações que vocês têm, cuidem muito com de onde vêm esses dados, a veracidade deles, enfim, onde vão levar essas notícias. Tem boatos e tem fatos, tem que cuidar bastante. Normalmente tem aquela, né, o mercado sobe no boato e cai no fato. E a maioria das pessoas, então, entra no fato. E aí acaba tendo notícias não muito boas. Então, lembrem-se, risco, risco e risco. Tudo que nós estamos falando tem risco. Infelizmente, essa é a verdade, eu tenho que ser o portador dessa má notícia. Mas para isso, a gente utiliza, além de disciplina, além de estratégia de longo prazo, ou seja, onde eu quero chegar, nós utilizamos estratégias pontuais, por exemplo, a fundamentalista, onde nós olhamos para as empresas através dos seus fundamentos, pegamos as suas informações de balanços, enfim, todas as empresas hoje, ou a sua grande maioria, tem essas informações disponíveis nos seus sites, lá na parte de relação com investidores. Então, a gente usa essa estratégia fundamentalista para comprar participações de empresas. Aqui um ponto importante, né? Lembrem-se que comprar a participação de uma empresa é muito fácil entrar no home broker e ir lá apertar no botão de compra e a gente comprar. Mas não esqueçam, vocês estão sendo sócios de alguém. Então, é importante saber o que está comprando, saber quem é o meu sócio, saber quem são as pessoas que estão conduzindo esse negócio. Então, para comprar participação em empresa, a gente usa muito análise, estratégia fundamentalista.
que nos dá uma visão de médio e longo prazo, né, que a empresa precisa mostrar os seus resultados para que a ação se valorize. Nós temos que analisar o balanço da empresa, a participação de mercado, os investimentos que ela anda fazendo, não importando com variação de curto prazo. Quando a ação cai, quem tem estratégia fundamentalista de longo prazo, seja de position, normalmente compra mais, porque pega aquela oscilação momentânea, aquela oscilação de curto prazo e aproveita para comprar mais, porque os fundamentos da empresa estão muito bons. E essas pessoas vendem quando as perspectivas da empresa não são tão boas. Ou seja, sempre olhar para fundamento. Dependendo do fundamento dessa empresa, posso manter minha posição ou como eu também posso abrir mão dessa posição e passar para uma posição em outra empresa. Temos também a estratégia grafista, que identifica padrões de comportamento ou tendência do mercado através de gráficos e indicadores. Ela assume um comportamento do mercado que é cíclico e aumenta a probabilidade de acerto. Então, na verdade, não existe o certo ou o errado, não existe só usar a análise fundamentalista e não existe só usar a grafista. Tem que se fazer uma composição das duas. Quem fala que uma funciona e a outra não funciona, cuidado. Cuidem, porque não é assim, essa não é a verdade do mercado. Elas se complementam e muitas vezes uma ajuda a outra para que se tome as decisões corretas. Então, a gente pode ver agora o caso da Forjas Taurus, que vai ter no próximo slide, onde, se nós formos olhar por fundamentos, a gente tem uma empresa que é uma small cap com boas perspectivas de crescimento. Ela é uma das 3 maiores fabricantes de armas curtas do mundo. Ela possui 50% do mercado de capacetes para motos e produz peças forjadas para automóveis, ferramentas, máquinas operatrizes, ou seja, fundamentalmente, olhando pela estratégia fundamentalista, sem olhar para números, nós estamos vendo que é uma empresa sólida, uma empresa boa, que nos gera algum interesse em posicionamento. Qual a estratégia que nós devemos usar? Se nós formos olhar por esse gráfico aqui, de abril de 2007 até novembro de 2007, ela passou de R$ 6,40 para R$ 12,34. Uma alta de 93%, o que é bastante considerável em um período tão curto. Quando nós olhamos para um período diferente, um período um pouco maior, de abril de 2007 até março de 2008, nós vemos que as notícias não são tão boas. Ela valia R$ 6,40 em abril de 2007 e está valendo R$ 6,36 um ano depois. Ou seja, tem alguma coisa que não está batendo. Uma queda bastante grande, uma queda de 60%. Então, como a gente se protege dessa situação? Parece que não tem saída. Agora, se a empresa na estratégia fundamentalista era boa, nos gerava condições de entrada, de novo, sem olhar para os números ainda, e na gráfica ela nos mostrou uma situação diferente, como a gente vive nesse mundo, como a gente se posiciona. Uma das estratégias que são um número muito grande de estudos, de técnicas, mas uma delas se chama médias móveis, ou seja, é um rastreador de tendências. Médias móveis nada mais é do que uma linha que ela acompanha o gráfico mostrando a média da cotação do papel de um determinado período. Usam-se médias de 9 períodos, de 21 períodos, de 55 períodos, de 200 períodos, enfim. É um número bastante grande de médias. Aqui nós temos no gráfico uma média rápida, aquela linha em vermelho então que apresentamos ali é uma média rápida que está demonstrando o valor médio da ação. Nós temos aqui um outro tipo de média que é
a média lenta, ou seja, essa linha em azul, ela nos mostra, num período diferente daquele primeiro, a média do valor da cotação desse papel. E nós temos aqui, então, a utilização das duas médias juntas, ou seja, aqui quando a gente está falando de fazer uma análise usando médias móveis, nós olhamos muito para o cruzamento dessas médias. Onde nós temos o cruzamento da média rápida com a média lenta, a gente então olha para o gráfico e nessas situações de cruzamento nós temos ali os indicadores de entrada ou saída no papel. Então, se a tendência do papel é de queda, como a gente está vendo nesse ponto ali onde está o gráfico, onde está mostrando venda, se a tendência é de queda e nós tivemos o cruzamento das médias móveis, a probabilidade de manutenção dessa queda é grande e a recomendação é que se faça a venda desse papel. Quando nós vemos que há o rompimento, ao cruzamento de médias e a tendência é de alta, a gente recomenda então que se faça uma compra. Ou seja, trabalhando com médias móveis, a gente consegue usar uma estratégia que nos protege de alguma forma de fazer negócios que não são os mais recomendados. Então, se nós olharmos aqui para Forjas Taurus, nós temos lá embaixo, né, quando ela valia R$2 e alguma coisa, R$2,50, por exemplo, nós temos ali as médias nos indicando compra, nós temos lá em cima, ali na faixa de R$12,80, um pouco acima, um indicador de venda e, novamente, a compra lá embaixo quando está em R$7,84. O que acontece nessa situação? Nós compramos a R$2,84, vendemos a R$12,04, com uma alta de 323%, e recompramos a R$ 7,60, ou seja, recompramos 37% mais ações do que a gente tinha antes. Isso baseado em médias móveis. Então, é um estudo, né, que nos dá algum indicador do que deve ser feito quando a gente olha para a análise gráfica. Então, aqui o Wilson Tavares está fazendo um comentário interessante, que a Forjas Taurus perdeu margem líquida, a dívida dela aumentou muito. Ela tem uma dívida bruta muito grande. Então, quando a gente, que nem eu falei antes, nós olhamos para a empresa na análise fundamentalista sem olhar para os números. Então, quando a gente abre o balanço, nós vamos olhar qual é o nível de endividamento dessa empresa, qual é o nível de investimento, qual é o contas a receber, contas a pagar. Todas essas informações, todos esses números, a gente leva em consideração na hora de decidir por entrar ou não entrar numa empresa. Ou seja, eu não vou ser sócio de uma empresa, por exemplo, como o Wilson Tavares está falando, que tem uma dívida muito grande. Em alguns momentos pode ser interessante, mas talvez não seja o que a gente queira para o nosso capital. Então, nesses casos, a gente pode procurar outro papel que nos dê fundamentos para ser sócio. E olhando o caso da Uzi Minas, então voltando para as médias móveis, a gente vê interessante quando a média lenta, né, como foi dito, cruza a média rápida, numa tendência de queda, nós vimos ali que houve uma queda de 78% no papel, que foi ali na crise de 2008. É importante a gente usar, então, algum tipo de estudo para fazer uma proteção um pouco maior do nosso capital. Então, a estratégia de médias móveis, ela faz o quê? As médias, elas seguem as tendências. Se o papel tem uma tendência de alta ou de baixa, a média vai estar seguindo essa tendência. É uma estratégia muito simples e visual, né? Claro que não é só essa que existe, mas ela é um dos estudos que nos ajudam. Ela retira os fatores psicológicos da operação, deixa de lado o eu acho. Então, ali está se falando de dados concretos, de números,
que nos mostram, nos dão embasamento para o que deve ser feito, nos protege nos momentos de queda, e nós temos que ter disciplina na execução. Desde o início da nossa conversa eu venho batendo muito nessa tecla. Disciplina é muito importante. Disciplina e estratégia não podem faltar a um investidor. Se o investidor sente carência em alguma dessas áreas, seja na disciplina ou na estratégia, é interessante que coloque o seu capital na mão de alguém para trabalhar. Enquanto a pessoa não tiver estratégia consolidada e disciplina consolidada, tem que se ter muito cuidado no que está se fazendo com o seu dinheiro. Então aqui tem um gráfico onde não é tão claro ver médias móveis, o cruzamento das médias, né? Então tem que se ter bastante cuidado, tem que se ter bastante atenção e não saiam agora comprando e vendendo baseado somente na estratégia de médias móveis, que não há garantia de sucesso. Então, aqui, como a gente começa a nossa fortuna? Né? Tem que ser feito, nós temos que nos instruir. Lá no início eu comentei, as três pessoas que foram faladas, o Buffett, o Slim e o Gates, eles têm muito conhecimento sobre o que eles estão falando, sobre o que eles estão fazendo. E eles não são os donos da verdade, não nasceram conhecendo, eles também fazem cursos, eles também fazem palestras. Sempre informe-se, sempre mantenha-se informado, mas cuidado com o que se escreve na internet. A gente acha muita besteira na internet, a gente acha muita informação que não se sabe a fonte, muita informação de pessoas sem condições de estarem fornecendo essas informações. Então, cuidem muito, confiem na fonte que vocês estão consultando. Procure uma corretora séria, uma corretora que possa fornecer a vocês atendimento personalizado, monitoramento e troca de informações. Tem corretora que está operando, que cobra preços muito reduzidos por operação. Cuidado, essa economia normalmente ela se torna muito cara. Então, a corretora de vocês tem que oferecer ou uma estrutura que vocês possam operar sozinhos, ou então atendimento personalizado. Tudo isso vocês encontram na Focalize em parceria com a XP. Vocês podem operar de forma independente através do portal Focalize, com uma infinidade de informações no nosso portal, uma infinidade de palestras, com origem comprovada, com embasamento, com profissionais muito sérios que estão ali colocando essas informações. E caso alguém tenha necessidade de um atendimento personalizado, também consegue contar com a nossa estrutura da Focus Invest, que lida direitinho com quem está precisando de um atendimento exclusivo. Sempre tem que ter corretora e operadores autorizados pela CVM. Não caiam no conto do vigário, não aceitem trabalhar com quem não tem autorização da CVM. O nosso mercado é organizado justamente por órgãos, ou seja, por instituições como a CVM. E, de novo, tá ficando chato já falar disso, mas tenha disciplina para investir no longo prazo. Não adianta enlouquecer, vender todas as nossas posições quando a bolsa caiu 10, 15, 20% num mês, e não adianta comprar também quando ela está batendo recordes e recordes de subidas, sem que a gente tenha disciplina e uma estratégia muito forte para longo prazo. Para operar curto prazo, sempre tem que se contar com especialistas de longa data no mercado. Se fosse fácil ganhar dinheiro operando através de somente um estudo, com médias móveis, ou enfim, sobre uma série de balelas que a gente encontra por aí, toda a população mundial que opera na bolsa ia estar milionária, né? Ninguém ia perder dinheiro. Então, cuidem muito, protejam bastante o capital. E o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero ter contribuído para
para o aprendizado de todos. Espero ter contribuído para que vocês ganhem mais dinheiro, né? E está ali na tela o meu nome completo, telefone e o e-mail para contato. Muitos de vocês já têm o contato de outras pessoas da Focalize. Eu apareço um pouco menos que, por exemplo, o Momberger, o Vebelo, o Júlio, mas também faço parte desse time aqui e estou aqui para ajudar vocês mais nessa parte de finanças pessoais e também alguma coisa em termos de investimentos no mercado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, sinta-se à vontade. O chat está liberado. Né? Quem tiver alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Deixa eu trocar aqui, então, eu vou aparecer de novo para vocês aqui na tela. Vamos ver se eu apareço ali, alguém fica com coragem de perguntar, alguém cria coragem. Vou virar aqui. O Vebelo ali já respondeu então uma pergunta que eu não tinha visto. Como eu comentei antes, né, existem padrões de vários períodos de médias, então 9, 21 períodos, 52, 200, enfim. Cada estratégia utiliza então um tipo de média, né? Bom, nós temos aqui uma pergunta do Borges, se usa-se muito Fibonacci para curto prazo. Borges, usa-se sim, né? E só tem que ter um pouco de cuidado com a resposta, que tudo sempre depende da estratégia, né? Não dá para a gente dizer que sempre usamos, ou que depende da situação do papel, da estratégia que nós temos, da nossa forma de operar aquele tipo de negócio que a gente usa mais, usa menos, e também a forma de utilizar cada um dos estudos. A gente usa bastante para cálculo de expansão, pivô de alta, pivô de baixa. Então tem o momento certo, né, a hora certa de utilizar. Agora que eu vi que eu estou fora de foco aqui, então quem queria me ver, sei que não tem muitos que querem me ver, mas eu estava fora da câmera. Vamos ver. Mais perguntas? Bom, como não tem mais perguntas aparecendo no chat, o que a gente pode fazer, na verdade o fórum está aberto, né, para perguntas de qualquer tipo. Vocês podem então usar ali o chat, ou que se quiserem mandar e-mail para a gente também pode, mas o chat é um local mais democrático, é um local que todos participam, é um local onde permite que a gente possa estar trocando informações. Afinal de contas, nós não somos os donos da verdade, né, e a participação de todos é bastante importante para o crescimento da comunidade. Muito bem. Então, pessoal, eu vou passar agora o microfone aqui para o meu colega Momberger, que está louco para falar. Ele está me escutando falar aqui um tempão e ele não aguenta, mas ele precisa conversar com vocês. Já viciou aqui em aparecer no portal. Então, uma boa noite para todos. Espero que eu tenha contribuído, né, para o aprendizado. E passo agora para o Momberger, que ele vai falar um pouco para vocês. Boa noite, pessoal. Não é nada ligado à palestra de hoje. Apenas
Um rápido aviso em relação a amanhã à noite, mercado aberto, a gente já mandou até o material para vocês. Será bastante prático, porque a gente vai operar o simulador de carteiras e o comparativo de fundos. Então, para quem tem interesse em dar uma avaliada como é que está seu portfólio, tanto de renda fixa ou de fundos multimercados, caso vocês venham a ter algum em suas carteiras, eu pediria que vocês pegassem o nome certo desses fundos, a instituição que vocês operam, e a partir disso a gente consegue fazer um comparativo ao vivo para vocês, e até pode trabalhar um pouquinho em cima de um asset allocation, sugerindo possibilidades de melhorar a performance se a gente identificar que vocês estão performando um pouco abaixo da média. Então, é um convite aí que eu faço para vocês, acho que vai ser bem legal. Ele é complementar à palestra que o Webelo proferiu para vocês na quarta passada, onde ele ensinou como selecionar os fundos. Então, a partir dessa seleção, a gente quer passar para vocês aí a técnica de como fazer essa comparação. E até a gente está brincando, compare e comprove, né, que a gente pode apresentar melhorias aí para vocês todos. Da mesma forma, se vocês tiverem aplicações em CDB ou vinculadas a CDI, seria importante solicitar junto ao seu gerente ou até mesmo ao portfólio que vocês têm, quanto vocês estão recebendo por esse investimento, que aí a gente consegue fazer a comparação ainda melhor. Ok? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tem algumas questões aqui que o pessoal está fazendo sobre diversificação de carteiras. Basicamente, bola fora, por exemplo, você faz uma pergunta de diversificar entre small caps e blue chips, isso na sua estratégia de renda variável, né? Você obviamente não precisa ter só renda variável em seu portfólio. Então, a partir disso, existem até fundos que mesclam blue chips com small caps no próprio fundo. Então, nesse sentido, se você for investir em fundos de investimento, você pode procurar fundos que trabalhem em cima dessa estratégia. E se você opera com carteira própria, você mesmo pode fazê-lo, sem problema algum. Lembrando que normalmente as blue chips trabalham dentro de uma linha de estabilidade um pouco mais perene, não é? A gente dificilmente vai ver uma blue chips dando uma boletada enorme, né? Uma paulada, tanto em percentual de alta quanto de baixa. E nas small caps, em função até da liquidez, isso pode ocorrer com mais frequência. Dificilmente a gente vai ver num curtíssimo espaço de tempo uma Vale, uma Petro subindo 40%, como fez uma JHSF agora nos últimos dias, né? Então, por si só, mesclar os dois ativos pode ser interessante, sempre lembrando que o risco é para os dois lados, não é? Assim como sobe 40, ela pode cair 40 também. Então, mas eu acho interessante a mescla, assim, respondendo em relação à estratégia de renda variável, não é? Marcel, fazendo uma questão, você gostaria de saber hoje o que é considerado uma boa taxa de retorno, em qual percentual? Aí depende em cima de que estratégia a gente está se referindo, né? Se a gente tiver um comparativo com renda fixa, normalmente o benchmark é em cima de CDI, e o objetivo da nossa estratégia de renda fixa é vencer o CDI. Então, a partir do momento que a gente começa a apresentar alternativas que vençam o CDI, é um bom percentual de vitória no sentido de acumulação. Se a estratégia for em renda variável, depende, se a gente tiver uma estratégia mais agressiva, mais conservadora, normalmente, aquilo que a gente sempre coloca, uma possibilidade interessante
seria a gente vencer o CDI em relação à nossa estratégia de renda fixa. Então, se eu estou ganhando 110% de CDI na renda fixa, se eu conseguir 150%, 180%, até 200% na renda variável, eu considero um resultado excepcional. Então, se numa parcela do nosso dinheiro a gente tiver alocado em renda fixa, outra em renda variável, e nessa parcela de renda variável a gente conseguir percentuais acima do que eu estou conseguindo na minha parcela de CDI, eu considero como uma estratégia vencedora. Acho que é isso então, né, pessoal? Eu dei o aviso aí, na verdade acabei respondendo algumas questões que surgiram no final. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do Alexandre em nos proferir essa palestra, que eu acho que foi de grande valia. A palestra está gravada, vai ficar à disposição lá no Aprenda Mais. O Alexandre permanece à disposição de vocês através do fórum e em outros eventos que a gente vai integrar e apresentar para vocês aí no decorrer das próximas semanas. Ok, pessoal? Agradecemos a presença de todos. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. O Jairo Clima pergunta qual o valor mínimo aí na Focaliz para abrir uma carteira de investimentos. Depende, se você quiser investir em fundos, temos fundos a partir de R$100, Jairo. Então, não existe valor mínimo para a gente captar investimentos. Ok, pessoal? Grande abraço a todos. Se sobrou alguma questão, a gente pede vocês direcionar lá pelo fórum ou até aqui ainda no chat por alguns minutos. Um grande abraço. Tudo voltado para a bolsa, né? Impressionante, não consegue